Olá, saudações a todas e todos. Eu sou Gisvaldo Oliveira, professor do curso de História da Universidade Estadual do Piauí, campus Floriano, e coordenador do projeto de extensão Historiadores Comentam Clássicos da Historiografia Brasileira. Neste vídeo, quero conversar com você sobre uma das mais importantes obras da historiografia brasileira, intitulada Rebeliões da Senzala, Quilombos, Insurreições e Guerrilhas, do historiador piauiense Clóvis Moura. Destacarei nessa conversa alguns aspectos biográficos e a perspectiva de análise evidenciada na obra deste autor piauiense. Pois bem, Clóvis Moura nasceu na cidade de Amarante, situada na região centro-sul do Piauí, no dia 10 de junho de 1925. É um intelectual de grande envergadura, historiador, jornalista, poeta, escritor e sociólogo. Clóvis Moura tornou-se um dos mais destacados pensadores da formação social brasileira. Reconhecido como intelectual orgânico da classe trabalhadora, Clóvis Moura refletiu em suas obras sobre as diversas formas de resistências e experiências de lutas dos negros e negras no Brasil, enfatizando uma historiografia de novo tipo, isto é, uma historiografia que reconhece o papel ativo do povo negro na construção de sua história, uma historiografia que reconhece o protagonismo do povo negro. Clóvis Moura foi também militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, onde teve contato com a teoria social marxista, que por sua vez se tornou seu subsídio teórico, se tornou o alicerce de seus estudos ao longo de toda a sua vida. Importante destacar que Clóvis Moura nunca rompeu com a perspectiva de análise da teoria social marxista. Além disso, Clóvis Moura também participou diretamente das lutas dos movimentos negros, tornando-se colaborador da União de Negros pela Igualdade, o Negro, e do Movimento Negro Unificado, MNU, tornando-se um dos principais ideólogos da luta antirracista no Brasil. Acerca da sua produção historiográfica, Clóvis Moura nos oferece a oportunidade e a possibilidade de compreensão da história do Brasil a partir de um olhar bastante desmistificador. Ou seja, ao evidenciar a centralidade do povo negro na história brasileira, Clóvis Moura retira os negros e negras do lugar de subalternidade, do lugar de desqualificação, do lugar de inferiorização e lhes confere um novo lugar, o lugar caracterizado por um papel ativo na historiografia, ou seja, o papel de resistência, o papel de rebeldia que o povo negro assumiu nas lutas de cunho libertário e também nas lutas abolicionistas. Portanto, Clóvis Moura representa um marco muito significativo na historiografia brasileira das lutas dos negros e negras, porque devolve ao povo negro aquilo que a branquitude se esforçou em negar, aquilo que a branquitude se esforçou em deslegitimar ou desconstruir. Especificamente na obra Rebeliões da Senzala, que é resultado de um projeto iniciado em 1948, esta obra foi publicada em 1959, portanto, num momento muito difícil e de muita vigilância da militância partidária em nível nacional e internacional. O grande mérito de Clóvis Moura nesta obra é exatamente o de articular a reflexão de classe
com a questão racial. Ao fazer essa articulação, Clóvis Moura incomodou parte significativa do pensamento social brasileiro acerca do debate do lugar do povo negro na composição das lutas nacionais. Nesta obra, portanto, Clóvis Moura traz uma grande desmistificação no seguinte aspecto: negros e negras não são vistos como peça e força de trabalho, e muito menos como elemento passivo da formação social brasileira, mas exatamente ao contrário. Clóvis Moura apresenta e reconhece os negros e negras nessa obra como agentes rebeldes, como sujeitos ativos no processo de dissolução, portanto, de destruição do modo de produção e das relações escravocratas no Brasil. Nesse sentido, Clóvis Moura destaca fundamentalmente a ação e organização política do povo negro. Esse é o ponto central da obra Rebeliões da Senzala. Clóvis Moura destaca a dimensão da revolta e da insurreição, e por meio desse destaque tenta demonstrar que não havia nada em equilíbrio entre senhores e escravizados. Tenta demonstrar, portanto, o antagonismo dessa relação. E nessa perspectiva de análise, Clóvis Moura afirma que o quilombo, uma das principais formas de resistência dos negros e negras no Brasil, deve ser visto como uma unidade de rebeldia, uma unidade de organização e combate político em diferentes regiões do território brasileiro. Aqui cabe uma questão importante. Se os quilombos existiram em diferentes regiões do território brasileiro, Palmares seria uma espécie de ápice histórico e historiográfico, mas nunca algo isolado. Clóvis Moura nos diz que em diferentes localidades e regiões, tanto na época colonial quanto na época imperial, os quilombos existiram e foram muitas as dificuldades para combatê-los. Portanto, Clóvis Moura afirma que os quilombos são, portanto, expressão de uma resistência nacional. Ele afirma essa capilaridade dos quilombos por todo o território brasileiro. Pois bem, para Clóvis Moura, o povo negro, a partir de suas lutas contra a sociedade escravocrata, seja na colônia, seja no império, seja no pós-abolição, deve ser reconhecido como agente fundamental para a superação do quadro de desigualdade social que marca a história brasileira. Portanto, na contramão da história oficial, Rebeliões da Senzala é uma obra fundamental. Fundamental porque afirma o protagonismo do povo negro, dissolvendo com muita força, com bastante intensidade, o mito de sua passividade. Rebeliões da Senzala é uma obra fundamental porque mostra que negros e negras no Brasil sempre lutaram contra a escravização e pela liberdade de diferentes formas e em todos os contextos. Rebeliões da Senzala é uma obra fundamental porque se encontra em oposição às explicações de conotações eurocêntricas. Rebeliões da Senzala é uma obra fundamental para a conquista de um mundo equitativo e humano. É uma obra que está sintonizada com essa perspectiva. Rebeliões da Senzala é, portanto, uma leitura obrigatória. Agora é com você. Leia Rebeliões da Senzala,
e contribua para a construção de um mundo antirracista. Obrigado pela atenção e até a próxima.